Ana Luísa Barbachan, por gentileza. Boa noite. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre a vela, né, e a participação das mulheres na vela. É muito bom escutar outras histórias e me identificar assim, com as histórias da Tia Ede, por exemplo. E vou começar pelo começo. Eu acho que a vela tem um papel muito importante na minha vida, porque foram várias etapas e eu vou explicar um pouquinho, mas primeiramente foi essa coisa de família, assim, né? Meus pais se conheceram num barco, para começo de conversa, e o meu pai sempre gostou de velejar como hobby, a minha mãe também sempre gostou de velejar, então isso foi uma coisa que unia muito a nossa família. A gente fazia isso no fim de semana, a gente tinha um barco em Tapes e muitas vezes ia para lá para curtir o fim de semana, aproveitar e tudo mais, e eu acho que era um hobby que unia os quatro, né? Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. O tempo foi passando, a gente foi intensificando o gosto pela vela, e aí, por frequentar o Veleiros do Sul, a gente começou a fazer a escolinha de vela. E aí entrou a vela de competição na minha vida, né? Depois que eu fiz a escolinha de vela e conheci a competição, eu me apaixonei pelo esporte como esporte, assim, como competição mesmo. Mas, no primeiro momento, eu acho que ele foi uma cola para nossa família também, assim. Eu me lembro de velejar muito com meu pai. Muitas vezes a minha mãe e a minha irmã não queriam ir porque tinha outra programação, e eu e meu pai a gente saía para velejar, ia até a Chico, ia até Itapuã, e aquilo era um momento nosso, assim, de família, de se curtir, de estar aproveitando junto. E eu acho que isso me marcou muito a minha infância, assim. Me marca até hoje. Eu acho que é um ponto de contato, assim, nosso. Bom, enfim, depois eu comecei a velejar por esporte e eu me apaixonei. E eu vim falar um pouquinho sobre a vela de competição, né? Comecei a competir, então, com 10, 11 anos de idade. E me lembro no início muito raivosa, assim, muito braba, muito competitiva. E eu acho que a vela me ensinou a lidar com as emoções, né? No início eu acho que eu não... E eu vejo muito isso hoje em dia com as crianças, né? Nos ensina a lidar com as nossas frustrações, né? A gente aprender que tudo é um processo. Então, que tudo tem começo, meio e fim, que se eu quero atingir um objetivo, eu tenho que treinar, eu tenho que me dedicar, e, enfim, e acreditar que eu vou chegar lá. E eu acho que outra coisa bacana do nosso esporte é que a gente consegue competir de igual para igual, meninas e meninos, mulheres e homens, e eu me via muito inserida. Eu acho que foi muito importante no Veleiros que eu sempre tive figuras femininas para me espelhar. A própria Luciana, que está aqui, foi minha treinadora, né? A irmã dela, a Marta Rocha. Então eu tinha referências femininas que foram importantes na minha trajetória. E eu sempre competi com meninos. E eu nunca me senti intimidada por competir com os meninos. Sempre me senti apta a velejar contra eles, ganhar deles, e isso é muito bom, eu acho, assim. A vela nos dá nos proporciona isso de competir de igual para igual. Enfim, segui no Optimist, que é o barco das crianças, né, velejando bastante. Cheguei para um campeonato europeu na Suécia, que foi a minha estreia, assim, internacional, e para ver que o mundo era muito maior. Então, assim, eu conheci o mundo através da vela. Na verdade, eu me formei através da vela, formei minha identidade através da vela, conheci o mundo através da vela, me profissionalizei na vela. Então, tipo assim, devo muita coisa a esse esporte. E aí, velejei de Optimist, então fui pro europeu, mas nada demais. Saí da classe Optimist, que era essa classe das crianças, fui para a classe jovem, cheguei a velejar com a minha irmã, que foi um outro desafio muito grande. Velejar entre família é sempre muito desafiador, mas foi importante, foi legal pra gente. E aí, com 18 anos, eu tive o convite para começar a velejar com a Fernanda Oliveira, na classe 470, e encarar uma campanha olímpica. Que até então, para mim, era um sonho, mas era uma coisa muito distante, né? Eu era uma adolescente,
só via a Olimpíada na TV. Mas aí veio o convite, Ana, a Fernanda tá precisando de uma nova proeira, queria fazer um teste contigo, tu tem essa vontade? E eu, meu Deus, nem sabia direito assim o que era aquilo, e a ficha foi caindo com o tempo, mas eu quero. E aí fui velejar, eu lembro, foi dezembro de 2008, a gente fez uns testes, só que eu sempre fui muito focada, assim. Quando eu queria uma coisa, eu vou atrás e eu vou fazer o que for necessário. Não interessa, eu vou fazer. Pode ser que hoje eu não esteja pronta, mas eu vou me esforçar. E assim foi, porque eu era uma criança, mas eu fui, me dediquei, me propus a treinar 2 turnos por dia. No primeiro ciclo olímpico, que foi para Londres, 2012, eu treinava de manhã com o meu treinador, que era o Paulinho Ribeiro, de tarde com a Fernanda, de tardezinha eu ia para academia e de noite eu ainda ia para a faculdade, porque simultaneamente com a primeira campanha olímpica eu fiz psicologia na PUC, então de noite eu ainda tinha que ir para aula. E me dedicava, eu não vou reclamar, eu vou, porque eu quero, e assim foi, até que a gente classificou para a primeira Olimpíada, competindo ali com a Martine Grael e com a Isabel Soa, que era a antiga parceira da Fernanda, então foi bem acirrada assim, a competição, um processo seletivo até o final. Mas assim, quando a gente conquistou a vaga, que foi na Espanha, foi assim, parece que tudo fez sentido, tudo valeu a pena, todas as horas de treino, todos os quilos que eu tive que ganhar, porque eu tive que ganhar 8 quilos para velejar de 470, e isso também foi uma escolha, né, porque não tem só a parte bonita, tem a parte ruim também, né, eu tinha 62 quilos, eu tinha que chegar a 70. Que mulher que quer engordar 8 quilos, né? Ninguém. Mas eu é para um objetivo maior, eu quero ir para a Olimpíada e eu vou fazer. E aí tudo valeu a pena. Cheguei lá assim, eu chorava. E a Fernanda falava, tá, Ana, deu, chega de chorar, tá bom, já passou, eu não consigo. Porque era muita emoção, assim, eu acho que foi assim, a primeira grande realização, sabe, da minha vida, assim, cara, eu me propus a fazer um negócio, eu sofri, mas eu cheguei, eu conquistei. E aí, ali, eu acho que eu conheci a minha força, assim, sabe? Enfim, de ir atrás de um sonho. Fomos para a primeira Olimpíada, competimos em Londres, foi muito bacana, assim, a Olimpíada é realmente um evento único. E a emoção que tu sente participando de uma Olimpíada, não tem como descrever, só estando lá, assim, a hora que tu entra naquele estádio, na abertura, na cerimônia de abertura, tu te arrepia inteiro, a perna treme, tu não sabe como é que eu cheguei aqui, meu Deus do céu. Então, assim, foi muito marcante na minha vida poder realizar esse sonho. Aí a gente foi sexto na Olimpíada, foi muito legal, assim, foi uma baita de um resultado, porque era um lugar de vento forte, a gente era leves. Só que a competição é um vício, é uma cachaça. E aí, por mais que tivesse sido difícil e eu tivesse dito assim, não, realizei meu sonho, chega, vamos chegar por aqui, vamos voltar para casa e acabar a faculdade, passou 2 meses e eu falei, mais uma, né? Vamos de novo, sexto, dá, quem sabe a próxima uma medalha. E aí é um vício, e aí tu não consegue parar. E aí a gente voltou, a Olimpíada era no Brasil. A Fernanda, depois de um tempo, Ana, vamos seguir, eu quero ter filho. Mas eu quero seguir. Tu topa esse desafio que vai ser totalmente diferente agora com uma criança envolvida? Eu tô, Fernanda, a gente adapta, mas vamos tentar. Então teve toda essa questão também da maternidade da Fernanda nessa trajetória, né? E a gente fez o ciclo pro Rio. Foi um ciclo muito intenso, porque por ser em casa, a gente treinou muito no Rio de Janeiro, então a gente passava 15 dias em Porto Alegre, 15 dias no Rio de Janeiro. A Roberta, que é a primeira filha dela, com 2 meses e meio, começou a viajar com a gente e viajou até os 5 anos de idade sem parar, sempre nos acompanhando. E a Roberta hoje está velejando de Optimist também, acabou de voltar da seletiva lá em Niterói. E foi muito bacana, assim, foi muito bacana a gente viver isso de novo, ver a Fernanda se desdobrando em 1000 para conseguir seguir velejando.
foi um desafio extremamente grandioso e, enfim, pesado, mas ela é uma mulher, apesar da pouca estatura, de ser pequenininha, é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. E, enfim, também foi muito marcante, assim, foi muito legal. E participar de uma Olimpíada em casa é completamente diferente, com a família, pai, mãe, irmã, cunhado, todo mundo junto, foi muito legal. Aí depois a gente seguiu, veio outra, terceira Olimpíada, fizemos um ciclo ainda para Tóquio, aí a Fernanda já com o segundo filho, mais uma criança envolvida no processo, mas a gente já estava acostumado, tinha a Roberta e tal, então... mas aí encaramos uma pandemia, então no fim da nossa preparação tivemos que nos adaptar. E eu acho que isso é outra coisa muito legal no nosso esporte, eu sempre falo, que a vela é um esporte muito adaptativo. Porque como a gente está lidando com a natureza o tempo inteiro, a gente tem que estar se adaptando, a natureza muda, as condições mudam, o vento muda, a direção, a onda, a rajada, a maré. E o tempo inteiro tu tem que estar olhando e, não, agora eu vou para aqui, agora eu vou para ali, agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assado. Então acho que a vela nos prepara para a vida, para tipo assim, para tu reagir nas adversidades do dia a dia, né? E, enfim, veio a pandemia, tivemos que de novo nos adaptar e fazer um ciclo caseiro, né? Sem viajar, treinar em casa, sozinhas. O clube estava fechado, né? Porque depois eu comecei a velejar no Veleiros, mas depois fui pro Janga. O clube fechado, a gente tinha, só nós tínhamos autorização de treinar no clube, então foi uma situação bem diferente, assim, bem atípica, mas de novo um momento de superação. Enfim, depois disso, assim, depois desses três campanhas olímpicas e 3 Olimpíadas com a Fernanda, a gente teve que se separar, a gente foi forçada a se separar porque a nossa classe modificou. Ela deixou de ser masculina e feminina e virou mista, né? E aí eu me vi meio perdida, assim, o que eu vou fazer agora, né? E aí tive o convite de outro velejador para fazer mais um ciclo olímpico, que foi o Rodrigo Duarte, lá do Janga, o leiteiro. Fiz mais 2 anos de ciclo olímpico, que foi muito legal velejar com homem, né? Eu estava muito acostumada a velejar com outra mulher. E a gente se entendia muito bem, porque a gente já pensava muito parecida, a gente já tinha uma sincronia e tinha toda a identificação de mulher para mulher, Marisa, né? Tipo, a gente não sabia que a outra estava passando. E depois velejar com um homem, ele não me entendia e eu não entendia ele. E foi um desafio, mas foi legal, valeu a pena. E, enfim, essa foi minha trajetória assim, competitiva. Mas eu, falando rapidamente assim, sobre outros aspectos, acho que no primeiro momento, como eu pontuei, a vela teve muito presente na história da minha família, né, nessa questão da união da minha família, depois de uma forma mais profissional e competitiva. E agora eu estou vivendo a vela num terceiro momento de uma outra maneira, porque como eu sou formada em psicologia, eu faço acompanhamento esportivo com velejadores, né? E aí eu estou usando a vela agora como ferramenta de ensino, ou ferramenta de te conhecer, de tu explorar tuas habilidades. Então, assim, eu acho que eu explorei a vela de várias maneiras diferentes. E é um esporte extremamente rico, assim, que a gente pode tirar muitas coisas, muitos ensinamentos. Enfim, assim, sou suspeita para falar, porque eu amo velejar. E é isso, gente. Mais ou menos essa é a minha história. Não vou me estender muito, mas é isso aí. Muito lindo! Pessoal, vamos abrir então para perguntas para a Ana. Quem gostaria de fazer perguntas? Eu. Lena. Tu falaste que vocês participaram da Olimpíada no Brasil, né? Isso. Qual foi o lugar que vocês ficaram? A gente ficou em 8º. A nossa melhor Olimpíada foi Londres, 6º, depois 8º e 9º em Tóquio. Na verdade, assim, essa Olimpíada assim, foi bem difícil, foi bem decepcionante para nós, porque a gente estava muito preparadas, muito treinadas. 2016 tinha sido um ano muito bom de competição, porque a Olimpíada foi em agosto. Mas a gente, de janeiro a agosto, tinha feito 7 campeonatos. Dos 7 campeonatos, a gente tinha feito 5 pódios.
Então a gente estava com uma expectativa muito grande para a Olimpíada, sabe? De fazer um bom resultado, assim, tava bem confiantes. Só que aí, aquela semana, assim, esporte de competição tem isso também, né? Não adianta... Tu tem que estar muito preparado, muito treinado, e a gente tava. Mas sabe, assim, quando a semana não é a tua, e não era a nossa, assim, as coisas não funcionaram do jeito que a gente gostaria, a gente quebrou mastro, entrou um baita de um furacão lá num dia de competição também, estragou vela. Mas, assim, até isso, né? Foi muito frustrante o resultado da Olimpíada do Rio para nós. Eu saí do Rio de Janeiro, assim, extremamente chateada, extremamente decepcionada e pensando assim, tá, deu. Agora é fato. Nunca mais, tá bom, já foi para Londres, já foi Rio, agora deu. Nunca mais volto no Rio de Janeiro também, chega. E aí tu volta para casa, dá um mês e tu pensa, onde é que é a próxima? E era em Tóquio. E vamos de novo. Não tem... Nós também tivemos essa experiência. Nós estávamos no Santos Rio, em primeiro lugar, perdemos o Leme, voltamos para cá sem prêmio nenhum também, né? Então, faz parte. É isso aí, mas a gente... É da vida, né? Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, como a gente se preparou para acontecer. E aí, isso eu digo, a vela te ensina, cara, beleza, mas respira, assimila e vamos de novo, né? Muito bom, parabéns, Ana, e gratidão mais uma vez por estar aqui conosco, compartilhando. Esse momento é extremamente rico para todos nós, homens, mulheres, esse compartilhamento, as histórias que aqui hoje foram contadas, elas reverberam em cada um de nós e nos deixam um pontinho de reflexão. Então, nosso agradecimento e com certeza voltaremos a ter mais eventos, vamos trazer todas essas mulheres de volta. Aqui hoje foi um pocket para que vocês fiquem com um pouquinho de vontade e vocês voltem também. Nós não somos bobas também, né? Então, nas próximas, a gente vai dar o protagonismo para cada uma delas, para que elas, assim, tragam toda a riqueza, porque tem muita história para contar. E a gente agradece de coração.